Você vai ouvir agora uma palavra de reflexão na instrumentalidade do pastor Hermes Seda. Quero dar a você uma direção de como nós podemos vencer com Jesus. Existe um texto que está em Mateus 14, a partir do versículo 24, que diz que o barco já estava longe e estava sendo açoitado pelo vento, balançado pelo vento. E de repente, naquele barco estavam os discípulos, pessoas que conviviam com Jesus, pessoas que se relacionavam com Jesus, quando caminhando sobre as águas, na direção do barco, apareceu Jesus. E de repente, Jesus foi confundido com um fantasma. Diz o texto que o barco já estava longe e estava sendo açoitado pelos ventos e pelas ondas. Talvez o teu casamento já vai longe, talvez a tua empresa, o teu empreendimento, a tua vida já vai longe. E naquele caso, Jesus veio na direção daquelas pessoas, caminhando sobre as águas, na direção dos teus. Os teus discípulos estavam ali naquele barco que estava sendo açoitado pelos ventos e pelas ondas. Os discípulos estavam ali. Jesus vinha caminhando sobre as águas de uma maneira diferente. Jesus, ele continua vindo na direção, na nossa direção, de uma maneira diferente. Às vezes ele vem pelo rádio, às vezes pela televisão, às vezes ele vem através de um pregador diferente. Às vezes Jesus vem até nós através de um folheto na rua. Então Pedro, que foi o homem que reconheceu Jesus, ele disse: Mestre, se eres tu, diga que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: Vem, Pedro, porque Jesus sempre diz vem. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Porém, algum tempo depois, ele olhou para as ondas, ele prestou atenção na força do vento e, por causa das circunstâncias, Pedro começou a afundar. E ele disse: Mestre, salva-me! E Jesus, estendendo a mão, socorreu a Pedro e juntos voltaram a caminhar sobre as águas. Jesus o levou para o barco e o colocou em uma posição segura. Eu quero meditar com você sobre aquilo que eu aprendo nessa mensagem. Primeiro, pessoas que se relacionam com Jesus são pessoas que conhecem Jesus. Pessoas que conviviam com Jesus não reconheceram Jesus. Se eu convivo com Jesus, se eu conheço Jesus, número 1, eu preciso saber como Jesus caminha. Eu preciso conhecer a palavra de Jesus. Eu preciso, para conduzir uma vida em Deus, eu preciso saber como Jesus faria em determinadas situações, o que ele diria, que movimentos faria. A maneira de Jesus andar precisa se refletir na minha vida através do meu caminhar. Aquelas pessoas não reconheceram Jesus. Se eu tenho vida com Deus, eu preciso entender que é extremamente necessário que eu reconheça Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo com Pedro: se eu quero vencer com Deus, se eu quero ir para frente com Deus, se eu quero romper com Jesus, eu preciso caminhar numa fé sobrenatural. Porque a fé natural todo mundo tem. O que vai fazer com que eu em Jesus, em Deus, me sobressaia é viver no sobrenatural. A maioria das pessoas vivem pelas circunstâncias, numa fé natural. Muitas vezes frequentam a igreja, muitas vezes conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, porém não rompem com Deus, porque as circunstâncias que estão sempre presentes estão afundando essas pessoas. Às vezes uma palavra, às vezes um acontecimento,
está fazendo com que a pessoa afunde, está fazendo com que a pessoa ande para trás, está trazendo perdas para a pessoa, porque a pessoa está prestando atenção nas circunstâncias e deixando de olhar para Jesus, e deixando de caminhar como Jesus, e deixando de viver na fé sobrenatural. Outras coisas que eu aprendo com Jesus na minha caminhada: sempre vai haver tempestades. Eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso crer que Jesus me tira da tempestade. Outra coisa que eu aprendo com Jesus aqui: todas as vezes que eu estiver afundando por causa das circunstâncias, basta invocar o nome de Jesus, porque Ele está sempre pronto, esperando por você, para te estender a mão e para conduzir você até um novo tempo, até uma posição segura, até um tempo de qualidade, até um momento de qualidade, até uma nova vida para você. Se você está passando por um problema, se você está passando por uma dificuldade que tem te atormentado, que tem te sacudido, que tem te balançado, invoque Jesus agora. Clame pelo nome de Jesus. Ele vai te estender a mão e assim seguro você vai estar. Seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.